tarde. Estamos aqui na sala do terceiro ano do ensino médio com o professor Felipe. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bom, pessoal? Sobre o que trata o tema que vocês escolheram para esta mostra? Bom, basicamente a gente vai trabalhar um pouco sobre as perspectivas futuras, da tecnologia e da ciência frente ao que isso pode interferir na nossa sociedade. Então a gente está vendo como esses avanços tecnológicos influenciam a nossa vida, E quais são os malefícios e os benefícios dentro desse processo, e trazer uma reflexão sobre como que a gente pode trazer uma utilização melhor desses recursos. E na sua observação, houve uma participação intensa dos alunos? Como é que eles reagiram a esse tipo de pesquisa? Sim, bom, dentro de uma turma a gente tem vários tipos de alunos, aqueles que se apegam bem ao tema e se dedicam bastante, mas partindo do panorama geral eles ajudaram bastante. Muito bem, então agora nós vamos aqui ver como que ficou tecnologia e cultura. Isso, basicamente que Sim, esse primeiro grupo vai falar um pouco sobre essas tecnologias, inteligência artificial, falar como que ocorre, como que isso é utilizado hoje em dia. Aqui o pessoal vai falar um pouco sobre o dia a dia, por exemplo, a utilização de chatbox, Alexa no dia a dia e alguns malefícios também dentro desse processo. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a utilização da tecnologia dentro da sustentabilidade, Então a gente tem várias tecnologias que podemos ajudar no processo aí para melhorar o nosso ambiente. E aqui a gente vai falar um pouco sobre o perigo, Principalmente da questão digital, Hoje em dia a gente não tem mais aquela segurança em relação aos dados e principalmente também aquelas questões envolvendo fake news. Muito bem, muito obrigada, professor. Eu vou conversar agora com o aluno Luan. Tudo bem, Luan? Tudo ótimo, sim. E como tem sido a sua participação nesta pesquisa, no trabalho? Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esta mostra e sobre tudo que vocês pesquisaram. Achei bem interessante, por causa, como não é um tema que a gente escolhe, a gente fica aberto a qualquer sugestão. Então, essa sugestão de inteligência artificial, tecnologia, é algo que eu meio que já estava no meio, já entendi um pouco, mas essa mostra fez eu conseguir ter um pouco mais de conhecimento, um pouco mais a fundo sobre robótica, sobre inteligência artificial, entender um pouco mais dessas questões para trazer para o pessoal que vai ver. Muito bem. E agora é moda, a inteligência artificial. E você poderia me dizer alguns benefícios da inteligência artificial para o estudante? Benefícios da inteligência artificial para o estudante é que ela pode ajudar alguns trabalhos mais artísticos. Tipo, no Photoshop hoje em dia tem algo que você consegue corrigir cor, então essa parte de conseguir interagir com o aplicativo e o estudante para mais trabalhos artísticos assim ajuda bastante para quem não tem muito conhecimento sobre aquele assunto, consegue fazer trabalhos muito bons e sem ter muito conhecimento daquilo. Muito bem, ou seja, é uma ferramenta que pode ajudar o estudante a ampliar. Em vez de ficar só acomodado, ele vai ter um assunto, ele vai ter mais base para, de repente, até ele gostar um pouco mais daquele tema. Muito obrigada, Luan. Boa tarde. Boa tarde. Estou na sala do terceiro ano B. Vou ter que gravar de novo. Boa tarde, estou aqui na sala do terceiro ano A. E eu vou falar com o aluno Ítalo. Ítalo, por gentileza, fale para nós sobre o tema da turma, o tema desta sala. Bom, o tema dessa sala é ciência, tecnologia e sociedade, as mudanças que ocorrem no contemporâneo. Então o meu tema é GPS, o tema do Eduardo, por exemplo, é bobina, das meninas bateria, e a gente vai explicando esse tipo de... como ocorre a mudança na sociedade em si. E qual foi a experiência que você teve pesquisando? Para você foi muito importante? Quais são os aspectos positivos desta pesquisa? Uma experiência boa, A gente acaba descobrindo coisas que a gente não tinha conhecimento antes. É o envolvimento com a sala, para ver todo mundo reunido para ajudar a fazer uma sala bonita para apresentação. São coisas benéficas. Quem é que vai falar sobre o GPS? O GPS sou eu. E quais são hoje, as inovações no uso do GPS? Tem muita inovação na questão de segurança, então nessas trilhas que ocorrem quando a pessoa se perde, pode utilizar o GPS para encontrar pessoas, bombeiros utilizam. Na questão militar também os militares utilizam para que ocorra mais precisão na hora de
atingir algum míssil. Essa é também na 5G, a tecnologia 5G vem junto com o GPS. Muito bem. Eu vi também que eles já estão usando o GPS até para identificar as malas, para não ter aqueles roubos de malas em aeroportos. E não sei se você chegou a pesquisar sobre isso? Ou só leu? Eu só li, mas nesse ponto não me aprofundei muito. Correto. Então, olha, vale uma dica também para vocês, porque existem estudos, né, pessoas que estão se formando nessa área para fazer monitoramento de terras, de fazendas no estado de São Paulo, toda agricultura, muito utilizado o GPS. Então, vai aí uma dica para vocês, pessoal. Olha, quem é você? O que você vai falar? Quem que é que vai? É você. Henrique, agora é a sua vez de falar sobre o trabalho que você pesquisou. Show de bola. Bom, então o meu trabalho em conjunção com o do Pedro, meu companheiro que está mais por canto da sala ali, foi a pesquisa sobre os satélites, né? Que são os satélites, os telescópios, que são muito importantes para desenvolvimento astronômico da sociedade no geral, né? Olhar para o céu, olhar para as estrelas sempre foi algo muito fundamental para a humanidade, desde a era da Grécia Antiga, e com o passar do tempo, essa vontade de explorar as estrelas foi crescendo cada vez mais. E com a ciência moderna, a tecnologia moderna, a gente pôde ver elas num nível que a gente nunca conseguiu ver antes, no nível que o telescópio Hubble, que vocês podem ver aqui, ele é capaz de servir como uma máquina do tempo e conseguir ver como o espaço era bilhões de anos atrás, né? Então, a nossa pesquisa foi justamente sobre isso, né? Fazer essa relação entre a ciência e a tecnologia, que entra no âmbito justamente da sociedade, que fomenta essa grande fome que a sociedade e a humanidade sempre teve de ver o espaço, ver as estrelas, né? E tanto o Hubble como o James Webb, que está ali em cima, eles saciam essa vontade e essa gana de maneira excepcional. Muito bem. Eu agora vou sair com mais conhecimentos, né? E muito agradecida pela participação de vocês. Boa mostra, aproveitem. E vamos conversar também um pouquinho com os professores. Agora eu vou falar com a dupla de professores, né? Dupla de Victor. Paulo Vitor e Vitor, que são os professores de Física e também de Química. Professor, qual foi a sua experiência? Como foi a participação dos alunos neste trabalho? Bom, a participação deles foi muito proveitosa, né? Porque esse tipo de evento faz mostrar para os alunos que os conceitos que eles aprendem em sala de aula estão totalmente correlacionados com os conceitos que a ciência traz, né, nos nossos dias, como, por exemplo, novas tecnologias, né, a própria questão dos satélites, né, e vários outros aspectos que a gente consegue explorar nesse tipo de mostra com os alunos e correlacionar, né, todo o conhecimento que é aprendido com a ciência, tecnologia e também com a sua utilização na sociedade. Muito bem. Professor, agora é a sua vez. Como que foi esse trabalho? Como foi a sua participação ou a participação dos alunos? Eu pude ver junto com os alunos que eles buscaram, né, entender os conceitos que a gente aprende em sala de aula, tanto na química como na física, também aplicado às tecnologias, né, como, por exemplo, o funcionamento de uma bateria, que a gente usa smartphones, computadores, né, qual que é a importância das descobertas científicas, né, para os instrumentos, para os eletrônicos que a gente usa hoje em dia, que a gente não vive sem, né? Um dos aspectos também que a gente está explorando na nossa sala é a questão da eletricidade, né? Imagina uma sociedade sem a eletricidade, né? E como ela mudou a partir da eletricidade, né? Isso que tá meio escurinha essa sala? E a gente está brincando com essas ideias, né? Da luz, né? Dos efeitos da luz e também de como ela influencia nosso dia a dia, né? Muito obrigada. Olha aí, um trabalho como esse eu queria ouvir em coro aí. Precisa sempre ter uma prova somente assim escrita, ou um trabalho como esse também vocês aprendem, vocês estudam e vale nota, se é nota que vocês querem além do conhecimento? O que vocês acham? Só o trabalho tá bom, né? Não, então tá. Muito obrigada. É claro que a gente precisa da prova escrita, mas eu acredito, eu estou saindo daqui satisfeita, porque eu sei que vocês pesquisaram e vocês aprenderam. Isso é importante. Muito obrigada, sucesso!